Olá, amigos, mais uma vez nos reunimos aqui para que possamos estudar o livro A Gênese. Hoje, dia 12 de fevereiro de 2024, a Gênese de Allan Kardec. Hoje é a sessão de número 73. O capítulo é o de número 18, é o último capítulo do livro A Gênese. Os tempos são chegados. E nós estamos justamente no item é, que dentro desse capítulo que trata do sinal dos tempos, ou sinais dos tempos. Assim, é o ponto mais elevado, na minha opinião, né, do livro A Gênese, é o finalzinho. Dos 5 livros que Kardec escreveu, ele foi cada vez mais amadurecendo e podendo, assim, fazer a sua melhor avaliação e colocando os ensinamentos necessários para que a gente pudesse entender essa isso que ele deixou para a gente através dos livros. Então, realmente é um capítulo muito, muito interessante. Bom, o item de número 11, hoje nós vamos do 11 ao 16, ele começa assim: como temos dito, a marcha progressiva da humanidade se opera de duas maneiras. Uma gradual, lenta, imperceptível, considerando as épocas próximas, representadas por melhoramentos nos costumes, nas leis, nos hábitos, apenas evidentes com o tempo, como as mudanças da superfície do planeta causadas pelas correntes de águas, desculpa, como as mudanças na superfície do planeta causadas pelas correntes de água causam na superfície do globo. Então, uma é bem lenta, tranquila, que a gente mal consegue perceber, ela se dá ao longo de muito tempo, as mudanças, né? A outra, por movimentos relativamente bruscos, rápidos, como os de uma torrente, que, rompendo seus diques, transpõe em alguns anos o espaço que levaria séculos para percorrer. Trata-se de um cataclisma moral que devora em alguns instantes as instituições do passado, sucedido por nova ordem que se estabelece aos poucos, na medida em que a calma se restabelece e se torna definitiva. Então, são aquelas grandes revoluções que acontecem no planeta: revoluções culturais, revoluções políticas, revoluções de toda maneira, até tecnológica. Então, essa vem como um rompante, vem realmente fazendo um estrago, né? E esse a gente percebe. Nós que temos, não precisamos ser muito idosos, não. Quanta mudança a gente percebeu nos últimos 10 anos, 20 anos. Então, em 20 anos mudou muita coisa. Hoje, a gente nota as diferenças. A globalização, muitas delas, ou ainda os blocos econômicos que se formaram, né? A queda de muro, por exemplo, como o Muro de Berlim. Tantas coisas acontecendo de forma brusca. Então, esse é um exemplo. O outro é lento, com o tempo somente que vai mudando, que talvez exista ainda alguma resistência. Então, são duas formas que a humanidade, dentro dessa marcha progressiva, ela tem por representação, uma lenta e uma rápida. Então, essas são as duas, né? Para quem viver bastante, para vivenciar as duas versões da nova fase, parecerá que um mundo novo saiu das ruínas do velho. E realmente, tem momento que parece que é, era um mundo e vira outro, né? A gente é como a administração de uma empresa. Muda o presidente, o CEO da empresa, então ah, vem novas normas, organizações, reorganizações. E aí o que acontece? É, a empresa parece ser uma outra totalmente diferente daquela que a gente conheceu. Então, essas mudanças, elas podem vir. Outras que vêm com muito muito lentamente, nessa mesma empresa que nós estamos falando. Então, essa pessoa que vive muito consegue perceber essas duas fases, uma dentro da outra, né? As duas se formando ali para a gente, evidentes para a gente. O caráter, os costumes, os hábitos, tudo mudou. Deve-se a que, de fato, surgiram homens novos, ou melhor, regenerados. Então, quando é para o bem, né, essa mudança, então parece que eles são pessoas novas,
homens novos, regenerados, que ali passaram a conviver. Se a gente pegar, por exemplo, o Egito, né? O Egito antigo, ele tinha muito conhecimento. Claro que eram castas, né, que tinham esse conhecimento, era fechado, mas havia isso. Se a gente for pegar o Egito de agora, não é mais a mesma coisa. Não tem mais aquelas grandes construções, não tem mais aqueles grandes movimentos de conhecimento. Não tem. O que que mudou? Não saiu do lugar o Egito. As pessoas continuaram nascendo lá, egípcios, né? O que que mudou foi a leva de espíritos que habitam o corpo daqueles descendentes dos egípcios lá de trás, né? Então, esse é o, é, esse é aquilo que tem de variável no meio. Então, não mudou nada em absoluto, do ponto de vista, sim, de visual, de nada, né? Ou de situação geográfica, não mudou. Mudaram as pessoas. Por pessoas, entendamos espíritos. Então, é como se fosse assim, inquilinos novos nas mesmas casas. Melhores ou piores? Não importa. Importa que mudou. Então, tem diferença entre aquela época, o Egito antigo, e o Egito atual. Somente como exemplo. E assim nós vamos pegar qualquer civilização, né? Qualquer coisa nesse sentido vai nos mostrar que houve uma mudança, sim, mas a mudança foi moral, espiritual, ainda que tenha sido trocadas pessoas, né? Dos corpos que habitavam, né? É, as ideias levadas pela geração que se extingue deram lugar às ideias novas da geração que surge. A humanidade, então, percebe, muda uma coisa ou outra. Vai mudando, né? A humanidade chegou a um desses períodos de transformação, ou, se preferirem, de crescimento moral. A humanidade está nesse estágio. Ela progrediu muito intelectualmente. Agora, a humanidade necessariamente vai ter que olhar para o lado moral, né? Ou, se preferirem, de crescimento moral, que é vindo à humanidade. Então, está chegando isso para a humanidade. Bom, mas espera aí, isso que Kardec escreveu teve mais ou menos uns 150, 160 anos. Pois é, daquela época já começou essa grande revolução, essa grande transformação. Então, a partir dali, a coisa ficou mais forte, ficou mais assim, acentuada. Então, é algo que está fadado a acontecer, destinado a acontecer. É quase que fatal. Ah, mas espera aí, está tão difícil, a gente nota aí como está, a coisa está toda degringolada, está tudo assim bagunçada. É parte do processo, é parte do processo. Quem é bom continua bom. Quem não é bom está tendo a oportunidade de se transformar em ser bom. É assim que funciona. Não dá para ter um mundo só de gente boa, um planeta todinho. Não, aqui só vamos colocar gente boa. E aqui um grupo somente gente ruim, gente má, gente atrasada. Não funciona. O crescimento desses vai ser muito lento. E aqueles bons não vão acrescentar muito mais. Também vai ser muito lento para acrescentar alguma coisa nova, de bondade e tudo, né? Então, é, é, tem que haver essa mistura para que haja um crescimento dos dois, mesmo os que estão bons, para justamente praticar a caridade com os outros, para ensinar os outros, para melhorar a vida dos outros. Então, é assim que o progresso se faz, através dessa miscigenação, dessa mistura de pessoas de diferentes níveis, né? O passado não satisfaz. Bom, agora ele colocou assim uma comparação. Da adolescência passa à idade adulta. Então, nós estamos deixando de ser adolescentes e passando a uma fase madura, a fase adulta, a idade adulta. O passado não satisfaz mais as suas novas aspirações, suas novas necessidades.
já não pode mais ser conduzida pelos mesmos meios. Não se prende mais a ilusões e prodígios. Amadurecida, sua razão pede alimentos mais nutritivos. Então, comparando com uma criança, né, que passa para a idade madura, então ele tem outras necessidades, até mesmo de alimentação. Deixa o leite, né, a papinha, tudo, e passa a comer algo sólido. E desse algo sólido para uma outra fase, melhor ainda, sabendo que está se alimentando ele próprio. Diante de um presente efêmero, foi assim evidenciado o efêmero, porque ele fala várias vezes, pelo menos mais 3 vezes ele fala desse caráter efêmero, passageiro. Então não tem nada assim que seja fixo, que seja estável, que seja imutável, tirando as leis de Deus, né? Assim, os atributos de Deus, tirando isso, o resto tudo é passageiro, é efêmero e muda com o tempo, e ainda que e até em curto tempo. Então, diante de um presente efêmero, esse presente nosso é passageiro, ele é rápido, né? A gente que acha que 10 anos, 20 anos, 50 anos é muito tempo, não é. Diante da eternidade, diante da imortalidade do espírito, é nada. Não existe, na verdade. Ele é relativo. Então, diante de um presente efêmero, sente que seu destino é mais vasto e a vida corporal é muito restrita para compreendê-lo por inteiro. A vida corporal é rápida, não vai dar para a gente ter tempo suficiente para entender. Por isso que precisamos de vida após vida, e a humanidade vai se alimentando disso. Nós vamos contribuindo com isso. Nós contribuímos. Mais para frente nós vamos perceber esse retorno nosso, a importância dele. Retorno à vida corporal. Nós, os mesmos, né? E o motivo, e como se aprende através disso. Nós vamos seguir aqui, né? É, por isso, olha para o passado e o futuro, a fim de descobrir o mistério de sua existência e adquirir uma consoladora confiança. Consoladora confiança. Não dá para duvidar de nada, não dá para se desesperar. Não tem por que se desesperar, porque a, 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 o futuro a gente tem que ter confiança, e uma confiança consoladora. Ah, estou passando por dificuldades. Calma, é por pouco tempo. Mas quanto pouco tempo? Não importa, é pouco tempo, relativamente falando. O item de número 12. Quem tenha meditado sobre o Espiritismo e suas consequências, consequências positivas, consequências morais, né, sem se limitar à produção de alguns fenômenos. Então, não é só a manifestação dos espíritos. O espiritismo não é só isso. O espiritismo é transformação moral. Basicamente é isso, é progresso. Ah, mas então não pode ter trabalho mediúnico na casa? Claro que pode e deve, mas isso não é o mais importante. O importante é o conhecimento para que ele transforme a gente. Essa é a razão. Essa é a função, essa é a finalidade do Espiritismo, né? E não como religião, como esclarecimento, como despertar, como ferramenta de aprendizado. Pode ter qualquer religião, não importa. A religião é o de menos. O Espiritismo nos faz crer, ter fé, mas uma fé raciocinada. Esse que é o bonito do Espiritismo. É a coisa mais importante, porque ela vai nos transformar. Ah, eu não tenho religião. Não importa. Ah, eu nem acredito em Deus. Não importa. O que importa é como é que nós estamos agindo. Nós trabalhamos para o bem? Nós estamos nos transformando para melhor? Isso é que importa. Então vamos seguindo, né? Que tenha, de número 12, né? Que tenha meditado sobre o Espiritismo e suas consequências, sem se limitar à produção de alguns fenômenos. Compreende que ela abre à humanidade um novo caminho, descortinando os horizontes do infinito.
como Jesus falava para a gente. Não é essa vida que importa, é a vida futura, porque essa é efêmera. Como Kardec vai aqui falar um monte de vezes, essa é passageira, é rápida, muito rápida. Efêmero significa breve, né? Ao iniciá-la nos mistérios do mundo invisível, o Espiritismo mostra seu verdadeiro papel na criação. Aí sim, é o verdadeiro papel, a verdadeira função. Papel perpetuamente ativo, tanto no estado espiritual quanto no mundo, ou quanto no estado corporal. Então, para os dois, não, eu sou um ser espiritual, eu não ligo para o corporal. Tem que ligar. É a experiência que nós estamos tendo aqui. É muito importante isso. Não dá para a gente separar uma coisa da outra. O corporal é durante um tempo. Por que durante um tempo? Porque enquanto precisarmos evoluir de maneira assim eficaz, forte, realmente de forma que venha a sedimentar na gente o conhecimento, então nós precisamos das reencarnações. Quando a gente não precisar mais, é porque a gente atingiu um nível evolutivo tão elevado que já não precisa mais reencarnar. Se reencarna é missão. Não, eu vou lá sim, eu vou naquele planeta para dar uma ajudazinha, alavancar o progresso. Mas cuidado, você vai passar por maus bocados, não tem problema. Eu sei que é por pouco tempo, é efêmero. Então lá vou eu, como um missionário, ajudar aquele planeta. Não precisava. Ah, você não precisava reencarnar? Não, não precisava. Mas eu fui porque eu quis, porque eu queria ajudar. Eu tenho esse senso de fraternidade, de solidariedade, de caridade. Então, enquanto a gente precisar, a gente vai reencarnar. Eu preciso de muitas reencarnações ainda, até o momento que eu preciso, que eu possa sozinho pensar por mim, tomar as melhores atitudes. Nem o livre-arbítrio vou usar mais. Para quê? Livre-arbítrio é decidir entre o certo e o errado, né? É decisão nossa. Cabe a gente decidir isso aí. Mas quando eu só sei que existe o certo, que o melhor é o certo, para que eu preciso de livre-arbítrio? Não precisa mais. Veja bem, desse ponto de vista, de que nós vamos sempre tomar a decisão certa, como espíritos superiores, espíritos elevados, espíritos puros. Jesus precisa pensar, não sei se eu faço o mal ou bem. Não precisa. Ele só faz o bem. Porque ele atingiu um ponto que ele não precisa mais ficar na dúvida. E agora? O que eu faço? Isso é para a gente que ainda precisa. E tem que colher as consequências ainda por cima. É muito comum quando, comum assim, por experiência, o que a gente tem, quando conversa com um espírito que está fazendo alguma maldade, e das grandes, né? Aí a gente conversa com ele e falou, eu estou usando o meu livre-arbítrio. Mas tá bom, você está usando o livre-arbítrio, é um direito seu, mas você não está levando em consideração as consequências. Você está plantando uma semente ruim, você vai colher fruto ruim, fruto amargo, fruto espinhoso. Então, pensa bem, livre-arbítrio tem que estar associado com responsabilidade, com consequência. Se eu faço alguma coisa equivocada, eu vou ter consequência. Se eu faço uma coisa certa, porque eu usei melhor o meu livre-arbítrio, eu vou ter uma boa colheita, interpretada bem ou mal por aqueles que convivem comigo. Não importa. Aos olhos da minha consciência e das leis de Deus, eu fiz certo, né? Então vamos seguindo. O homem não caminha mais às cegas, sabe de onde vem, para onde vai e por que está na terra. É isso que o Espiritismo nos ensina. A utilidade da vida, a necessidade da vida, a importância da vida, o porquê da vida. Então, isso aqui não é uma colônia de férias. Ah, não, vou lá, pô, vou reencarnar e vou viver de uma família. Vou ser um herdeiro, não vou trabalhar, não vou fazer nada, vou viver para mim, vou curtir, né? Não é isso. Ele pode curtir, mas ele curte em meio a fazer o bem. E aí já começa a provar da felicidade aqui mesmo.
porque ele sabe de onde vem, para onde vai e por que está aqui na Terra. Então, queria abreviar a vida? Não é o melhor, vai ter consequência. Tudo bem, quer fazer isso? Faz, porque você tem a liberdade de escolha, você tem o seu livre-arbítrio. Só não esqueça que vai ter consequência. Não, eu quero fazer o bem que eu puder. Eu vou fazer tudo que tiver no meu alcance para fazer o bem. Está usando o seu livre-arbítrio. Tem consequência. Que consequência que é? Consequência boa. Está utilizando bem o tempo, as energias, tudo ali, né, os recursos materiais para fazer o bem. O futuro se mostra a ele em sua realidade, livre dos preconceitos da ignorância e da superstição. Não é mais uma vaga esperança, mas uma verdade palpável, tão certa quanto a sucessão do dia e da noite. Tão certo quanto vem o dia após a noite, e a noite depois o dia, e assim vai e vai, né? Tão certo como isso é essa colheita que nós vamos fazer, desde que a gente tenha essa liberdade dos preconceitos, estamos livres dos preconceitos. A gente já não acredita mais em Papai Noel, em duende. A gente acredita na vida, na função da vida, na realidade da vida. Para que ela serve? Então, o livre pensar é isso, não ficar atrelado a coisas que o homem desenvolveu. Por algum motivo ele desenvolveu, a benefício de uma sociedade ou a benefício de uma individualidade, não importa. Ele fez aquilo para tirar algum proveito. Se a gente está livre disso, dessas amarras de preconceitos, de superstição, de ignorância, a gente vai mais longe e mais livre, né? Não é mais uma vaga esperança, já falamos isso aí e tal, né? Sabe que seu ser não está limitado a alguns instantes de uma existência efêmera. Aí, de novo, existência efêmera. A gente está tão apegado a essa centelha que é o tempo na vida. A centelha, assim, parece aquele acendedor, né, que a gente usa para acender fogão. É aquela centelha, pronto, acabou. É efêmera, é rápida, é breve, pronto. Então, a vida é isso, a existência é isso. E a gente se apega ainda de tal maneira sem pensar no futuro. O futuro é que importa, a vida futura. Vamos lembrar de Jesus. Vamos lembrar lá do futuro. Agora é rápido e não vai sobrar nada. Nem o nosso corpo, talvez nem o nosso nome. A gente volta para o espiritual, alguém chama pelo outro nome. Mas esse outro nome era o que se tinha antes de reencarnar. Ou é mesmo, e eu gosto mais dele. Pronto, esquece aquele dessa última reencarnação e mantém outro nome. Então, nada a gente leva. Roupa, bens, aquela casa na praia, aquele carro último ano, aquelas coisas assim, tudo é para um momento, para servir a gente. Usou, devolve, porque é um empréstimo. É tão difícil isso para a gente, ainda tão materializado, mas essa é a verdade. Então, como ele fala, sabe que seu ser não está limitado a alguns instantes de uma existência efêmera, que a vida espiritual não cessa com a morte, que já viveu e que viverá ainda e que não perde tudo o que adquiriu em perfeição pelo seu trabalho. Olha que interessante. Nós não vamos perder nada, mas nada do quê? Do que a gente aprendeu, do que formou a gente, do que contribuiu para que a gente melhorasse, progredisse. Isso é que a gente vai levar. Essa malinha com nada físico, nada material. Tudo, tudo, tudo de caráter de experiência, de conhecimento, de modificação, de melhoria, de progresso. É isso que nós vamos levar. Então, nem a malinha tem,
não precisa, porque não cabe ali. Não cabe do ponto de vista assim, não vai encher, não vai ficar espaço vazio, não vai transbordar, porque não é nada material, tudo com a gente. Esse ninguém leva da gente. Isso ninguém tira. Pode tirar todo o resto. E se tirar também, nós viemos sem nada. Chegamos aqui, não temos nada, nem corpo físico, nem nome, nada. Mas vamos seguir. Ah, encontra em suas existências anteriores a razão do que é hoje, reconhecendo que, pelo que o homem tenha feito hoje, pode concluir que o que será um dia. Então, nós somos o reflexo, a consequência de vidas anteriores. A vida é uma só, do ponto de vista espiritual. A existência, essa de reencarnação, essa pode ser quantas forem, inúmeras, sem limite. Então, essas são importantes, para que formem o homem único, o homem espiritual. A de número 11, não, desculpa, 13. Como a ideia que, como a ideia de que a atividade e a cooperação individuais na obra geral da civilização são limitados à vida presente, não havendo mais, antes dela, nem depois, o que o homem está fazendo. Desculpa, eu realmente, depois dessa cirurgia no olho aqui, que por isso que está roxo, né, que alguém já deve ter notado, tá meio difícil. Então vamos lá, com calma, né? Vamos lendo aqui. Como a ideia de que a atividade e a cooperação individuais na obra geral da civilização são limitados à vida presente, não havendo nada antes dela nem depois, o que o homem está fazendo para o progresso futuro da humanidade? Então, se não tem nenhum conhecimento disso, ele acha que não está caminhando, não está evoluindo. Né? Se a gente pensar como vida presente, ela está estagnada, ela não sai do lugar, ou não deveria sair do lugar. Mas a coisa não é assim. Né? Que lhe importa os povos serem melhor governados, mais felizes, mais esclarecidos, melhores uns com os outros? Não podendo ter frutos, esse progresso não estará perdido para ele? Que adianta trabalhar para os que virão depois, se nunca os conhecerá, se não se são seres novos que, por sua vez, retornarão ao nada, sob o império da negação do futuro da individualidade, tudo se reduz forçosamente às mesquinhas proporções do momento e da personalidade. Ou seja, se a gente acreditar que a vida só é essa, começa com o nascimento e termina com a morte, acabou, não tem mais nada, a gente desaparece, vai por nada, né? Imagine, nós como indivíduos, vai se acabar, não tem nada, né? Então as pessoas se apegam a tudo que é material, aproveitam tudo que está ali, porque não tem futuro, né? E para que eu vou deixar um mundo melhor para outra pessoa que eu nem vou conhecer? Quando o Espiritismo nos ensina que nós somos os mesmos, que nós vamos retornar aqui, enquanto for necessário. Então, por que eu não trabalho para que esse mundo seja melhor para quando eu voltar? Mas não, se eu pensar diferente, eu vou tirar tudo, vou destruir tudo, tudo. E aí, aqueles que virão, que eu nunca vou conhecer, não tem vínculo nenhum comigo, né? Que eles que se danem. Ah, mas não vai ter mundo para eles? Não tem problema. O meu teve. Eu usufruí ao máximo. Eu destruí tudo que pude para o meu egoísmo, para satisfazer o meu egoísmo. Então, eu não estou pensando nos outros. Por que eu vou pensar?
Vai acabar tudo isso mesmo. A minha vida vai acabar. Então, essa é uma visão equivocada, quando que nós pré-existimos a encarnação, existimos durante a encarnação e seguimos existindo após essa encarnação. Então, a pré-existência é um complemento, na verdade, para a gente entender que a gente já veio, já foi criado antes, como espíritos, e vai continuar vivo depois, como espíritos. E essa é uma experiência que nós estamos tendo, a encarnação. Mas se eu não tiver esse conhecimento, eu vou tirar o máximo proveito disso. Vou ser o mais egoísta possível. Vou fomentar guerra, fome, não tem problema. Eu tenho o meu, por que que eu vou pensar nos outros? Vai acabar tudo mesmo? E outra, acabando eles mais rápido, sofre menos. Então, visão equivocada. Então, vamos lá, vamos seguindo. Pelo contrário de tudo isso aí, né? Que amplitude, que amplitude a certeza da perpetuidade do ser espiritual, de seu ser espiritual, dá ao pensamento do homem. Olha que maravilha! Olha que esclarecimento, olha que lucidez, perpetuidade do espírito. Perpetuidade significa não morrer. Ah, eu estou louco para encontrar um elixir, né, da juventude. Né? Não vai encontrar, pode retardar. Ah, eu quero algo que não morra. Né? Uma poção, alguma coisa aí, um tratamento, para que eu não morra, para que eu viva para sempre. Não vai dar. É uma necessidade morrer. Necessidade. Porque se todo mundo que vier não for embora, vocês imaginam que vai ser isso aqui. Às vezes eu penso na massa do pão, né? A gente coloca um pouquinho de fermento, né? No pão, no levedo, né? O fermento, que seja. Por isso que Paulo fala, né? Para levedar, um pouco de fermento leveda a massa toda, né? Na verdade, foi o comentário de Emmanuel, né? Então, põe um pouquinho de fermento. Aquilo lá são células vivas que começam a se multiplicar enquanto tiver alimento. Vai se multiplicando, multiplicando, multiplicando. Até chega o momento que a população é tão grande e não tem alimento suficiente para todas. O que acontece? Morre todo mundo. Não tem jeito. É uma lei. Mesma coisa aqui. A gente precisa conviver com as pessoas para que elas possam ter oportunidades dentro dessa encarnação para aproveitar o máximo possível. É isso. Então a gente convive tudo de maneira civilizada, ajudando uns aos outros, fraternidade, caridade, tudo, está fazendo tudo aquilo. E à medida que for envelhecendo, que o corpo já não suporta mais, a massa do pão já acabou, né, a função, desencarnamos. E aí deixamos espaço para outros que vêm, e bem recebido por aqueles que já estão aqui. E eles vão embora. E os outros continuam por mais um tempo. E assim vai essa renovação. Então, essa escola, que é o planeta, vai ensinando, vai fazendo progredir aqueles que estão de fora, vem para cá, depois retorna, vem para cá, retorna. E vai revezando. E é isso. É simples. Como é simples. Então, essa perpetuidade do ser espiritual, isso só vem contribuir, só enriquece o pensamento do homem. O que pode ser mais racional, mais grandioso, é, o que pode ser mais racional, mais grandioso, mais digno do Criador que a lei segundo a qual a vida espiritual e a vida corporal são apenas dois modos de existência que se alternam para cumprir o progresso. São dois tipos de vida, uma de encarnado, uma de desencarnado. Nós fazemos parte desse mundo, ora encarnado, ora desencarnado. Né? Então, essa dualidade, essas duas formas de viver, de existência, nos enriquece. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Pronto, esse é o segredo da vida. Mas para que a gente seja realmente, assim, para que a gente
consiga conviver com todo mundo, ajudar, ter essa fraternidade, tem que ter o conhecimento disso e aplicar. Que pode ser mais justo e mais consolador do que a ideia dos mesmos seres progredirem sem cessar. Dos mesmos seres, somos nós. A gente vai voltar para cá. E que adianta eu estragar esse mundo, destruir esse mundo, se vou ter dificuldade para vir depois? Com que função, com que é, propósito, né? Primeiro por meio de gerações no mesmo planeta, e em seguida de um mundo a outro até a perfeição, sem solução de continuidade, sem acabar. Ora, nós estamos aqui e vamos progredindo, progredindo, então chega um momento que já não cabe mais a gente ficar aqui. A gente vai para outro mundo. Mas vai largar todo mundo aqui? Por um tempo, sim, porque esses aqui também vão evoluir e vão para lá. Agora, tem uns que se distanciam muito. Aí vai acabar não se encontrando, mas aí aqueles que evoluíram vão ter sempre a vontade de fazer o desejo, o objetivo de fazer com que aqueles que ficaram na retaguarda evoluam. Então, o homem ajuda o homem através do homem. É isso. Está nas nossas mãos, né? Dessa forma, todas as ações têm uma finalidade, porque trabalhando por todos, trabalha-se para si próprio e reciprocamente, de tal modo que o progresso individual e o progresso geral jamais serão improdutivos, pois servirão às individualidades e gerações futuras, que são as mesmas individualidades e gerações do passado, num patamar evoluído, né, num patamar evolutivo mais alto. Essa é a lógica. Os do futuro são esses do passado que melhoraram um pouco mais, mas são os mesmos. Não mudou nada. A gente vai voltar aqui, todos nós vamos voltar aqui melhorados, porque essa é a lei. Não tem jeito. Nós progredimos. A vida espiritual é a vida normal e eterna do espírito, e a encarnação é apenas uma forma temporária de sua existência. Então, a vida de espírito, ela é eterna agora, desde que fomos criados, porque eterno, eterno é Deus. Mas a partir do momento que a gente foi criado, somos imortais, portanto, eternos, daqui para frente. Não vamos morrer mais. Não tem o que destrua a gente. Mas não tem um fogo que queima? Não tem. E o sol? Também não queima. Nada. Já que os espíritos superiores se reúnem em lugares de vibrações muito mais elevadas, por que não se reunirem lá no, na órbita celeste, ou no orbe celeste, ou no orbe solar? Então, essa é a nossa vida de verdade, né? É a vida normal, a vida espiritual, né? E a encarnação é essa efêmera, rápida, breve, né? Temporária. Salvo a vestimenta externa, a identidade entre encarnados e desencarnados. São as mesmas individualidades sob dois aspectos diferentes, pertencendo tanto ao mundo visível quanto ao invisível. Então, ora nós estamos no mundo visível, aqui de encarnado, ora no mundo invisível, dos espíritos, a erraticidade. Encontrando-se neste ou naquele mundo, contribuem para o mesmo objetivo, por meios apropriados a qual uma dessas situações. Desculpa, a cada uma dessas situações. Então, nós vamos estar de acordo com a necessidade, ou no mundo ou no outro. Dessa lei deriva a da perpetuidade das relações entre os seres. Olha só, a gente já falou da perpetuidade do espírito. Agora estamos falando da perpetuidade da relação entre os seres. Laços que se formam jamais se quebram, principalmente laços de amor.
Então, aqueles que a gente ama, aqueles com que a gente teve uma relação, né, relação familiar, nunca mais, nunca mais vai se romper. Não importa o planeta que esteja vivendo, em que posição no universo, vão estar sempre ligados, ligados pelo amor, pelo sentimento. A morte nunca os separa, nem põe fim a seus vínculos afetivos e deveres recíprocos. Morte não separa ninguém. Quantos de nós já não falamos, tivemos notícias de entes queridos? Quantos de nós já não lemos livros escritos por espíritos, através do médium? Ah, mas ele não desencarnou? Se desencarnou, nunca mais vi, nunca. Continua vivo, continua dando notícias, contribuindo. Deixa o que está fazendo para cuidar da gente, contribuir para a nossa evolução. Nossos familiares deixam o que estão fazendo para vir aqui nos intuir ao bem, matar a saudade, vendo como é que a gente está. Então, não tem separação, né? Advém daí a solidariedade de todos para com um e de um, e de um por todos. Parece os três mosqueteiros, né? Um por todos, todos por um. Então, é isso. Todos nós, quando estabelecemos essa conexão, acabou. Não tem mais como separar. É uma preocupação constante uns com os outros, né? E também a fraternidade, aí a fraternidade, né? Que a gente vai ver mais para frente, sinônimo de caridade. Os homens somente viverão felizes na terra quando esses dois sentimentos tiverem entrado em seus corações e costumes, pois então adequarão a eles suas leis e instituições. Hoje, as leis, as instituições, elas têm até talvez uma vocação para que a gente possa conviver entre nós, mas muitas delas são a favor daquele que fez, ou ainda aqueles que são egoístas e muito mais inteligentes buscam falhas nessas leis que deveriam ser coletivas para poder tirar proveito disso, né? Esse será um dos principais resultados da transformação que se realiza, essa fraternidade, esse viver para o próximo. Agora vem uma pergunta: como conciliar os deveres da solidariedade e da fraternidade com a crença de que a morte torna os homens uns em relação aos outros eternamente estranhos? Que é essa da. Como é que a gente vai conciliar o fato de que, né, essa lei, né, de fraternidade, né, e solidariedade, se a gente nunca vai ver a outra pessoa? Viajou, acabou já, né? Ou então morreu, desencarnou, também acabou, já não vê mais. Vai ficar estranho. Tudo que vem, o outro que vem também é estranho, que renascer, mesmo que seja familiar a gente, né, que nasceu na mesma família. É estranho, do ponto de vista dessa de ter um fim à vida, né? Um fim material, né? E espiritual. Pela lei da perpetuidade de relações que une todos os seres, o Espiritismo fundamenta esses dois princípios nas leis naturais. Faz deles não somente um dever, mas uma necessidade. Então, essa lei da perpetuidade é que faz com que a gente mantenha as relações. E isso é, vira, vira uma necessidade. Não é um dever somente, é uma necessidade. Como nós dependemos das pessoas. É impressionante, a gente não se dá conta disso. Cada coisa que passa pela mão da gente, aqui nesse planeta, ele passou pela mão de muitas pessoas. Em última instância, pela mão de todos. Um exemplo, esta camisa. Quantas pessoas será que puseram a mão nela? Quantas empresas foram utilizadas, né?
empreendimentos, grupos, sociedades, para que ela chegasse até aqui, no meu corpo. E não vai parar aqui. Daqui ela vai adiante. Porque ainda tem indústria da reciclagem, tem indústria da compostagem, tem tantas outras coisas, né? Então, o que que acontece? Se a gente pegar o fio, o algodão, quem plantou o algodão? Antes de plantar o algodão, quem que é o dono da fazenda do algodão? Quem que foi que forneceu a semente do algodão? Quem que transportou a semente do algodão? Quem que fez a embalagem que acondicionou a semente do algodão que foi transportada? E o combustível, se foi um caminhão, né, que transportou? Aquele que perfurou o petróleo, dependendo do combustível, digamos que, né, quem perfurou o poço, ou se foi energia solar, quem fez as placas para poder captar a bateria. Olha quanta gente, no fim das contas, todo mundo pôs a mão nisso aqui, nessa camisa, para que eu viesse usar. Nós nem falamos da tinta ainda, nós nem falamos da fiação, da tecelagem que fez aquilo, o transporte, o acondicionamento, a embalagem para a camisa. Se for um presente que foi embrulhado em papel de presente, quantas pessoas foram envolvidas para fazer aquele papel de presente? A loja, seja ela virtual, seja ela física. Nossa, mas tanta coisa. E o computador, quantas pessoas puseram a mão para que eu pudesse pedir online? Ou pelo menos para saber se a loja estava aberta, para poder ir lá no momento certo, não perder a viagem. Tudo, tudo está entrelaçado. A gente não percebeu isso, a gente não acordou, não despertou para isso. Mas é uma realidade. Nós somos totalmente dependentes uns dos outros. E se eu faço alguma coisa errada, vai refletir para essa turma toda. Uma atitude de egoísmo minha, essa atitude vai refletir em todo mundo. Olha que coisa. Então, nossa visão não pode ser mais do bairro. Não, eu só, a minha comunidade, minha paróquia, o meu bairro, eu só trabalho para eles. Eu só faço bem para eles, né, para minha família e para aqueles meus vizinhos e pronto. Temos que deixar isso de lado e pensar que esse bairrismo é pura, é, puro egoísmo, ou pelo menos ignorância. Está todo mundo envolvido. Nós não podemos mais pensar no bairro, nem na cidade, nem no país, no estado, nem no país, não. Tem que pensar no mundo, no globo, na humanidade. A gente vê tanta pobreza, tanta necessidade, tanto por aí. Então, o que que se faz? Ah, não, é culpa do governo, dos governos, disso. Não é, é nossa, porque a gente age de forma egoísta que reflete neles. O que outros agem reflete na gente, né? Mas vamos lá, não vamos devagar muito aí nesse. é, Vamos ver onde é que a gente estava, né? Pela lei da pluralidade das existências, o homem se relaciona ao que fez e ao que fará com os homens do passado e do futuro. Já não pode dizer que nada tem em comum com os mortos, pois uns e outros se encontram constantemente, neste e no outro mundo, para ascender juntos a escala do progresso, prestando um mútuo apoio. Então, isso aqui já está saindo fora até do bairrismo, né? Da cidade, do estado, do país, do globo, né? Para a humanidade encarnada. Nós já estamos pensando agora, segundo essa frase, como o Espiritismo nos leva a pensar, na humanidade desencarnada. E a soma deles, porque eles também contribuíram. Vai saber quantos de lá contribuíram com escrita, com a linguagem, com as invenções, com tudo, quando passaram por aqui. Então, nós estamos usufruindo disso.
né? Daquilo que eles inventaram, para que a gente pudesse hoje ter uma vida mais confortável, de maior conhecimento, maior progresso intelectual e mesmo moral, claro, né? Então, a nossa dependência, a nossa interligação, ela é total. Não tem jeito, não dá para dizer que, não, isso aqui foi algo que foi feito, veio do nada, alguma coisa. Não existe, nada vem do nada. Alguém produziu, alguém pensou naquilo, alguém raciocinou, alguém pôs a mão na massa, né? Então, toda essa relação, inter-relação, ela está no presente, no passado, no futuro. A fraternidade não mais se restringe a alguns indivíduos unidos por acaso durante a curta duração efêmera, de novo efêmera, de uma vida, mas é perpétua, como a vida do Espírito universal como humanidade, a qual constitui uma grande família, onde todos os membros são solidários uns com os outros, qualquer que seja a época em que viveram. Olha só, nós somos solidários, nós somos interdependentes, nós somos uma única família. Quantas guerras nós já travamos e hoje a gente vê aqueles que estavam em guerra fazendo, é, fazendo comércio uns com os outros, compartilhando de informações, de conhecimentos. Não tem, não tem como. O, a coisa funcionou como funcionou até agora para que a gente, de um jeito ou de outro, se interrelacionasse, ainda que através do ódio, das guerras. Era importante. Agora, a gente tem que pensar num nível mais acima. A gente tem que se interrelacionar pela cooperação, pela fraternidade, né? Pelas oportunidades mútuas. Simples. Tais são as ideias que resultam do Espiritismo e que serão provocadas por ele entre os homens, entre todos os homens, quando estiver universalmente difundido, compreendido, ensinado e praticado. É ferramenta para a evolução. O Espiritismo é isso. Não vamos pensar como religião. Pode até pensar, mas ela é instrumento de progresso, é receitinha de progresso. Com o Espiritismo, a fraternidade, sinônimo de caridade, pregada pelo Cristo, não é mais uma palavra vã, pois tem sua razão de ser. Está vendo? Fraternidade e o sinônimo caridade. Do sentimento de fraternidade nasce o de reciprocidade e o dos deveres sociais, de homem a homem, de povo a povo, de raça a raça. Agora, abrindo um parênteses aí, um espaçozinho para a gente fazer um comentário. Que riqueza que é esse capítulo, né? Quanta coisa importante para a gente. Isso é quase que um resumo da doutrina espírita. É quase que, porque não dá para resumir a doutrina espírita. Cada ponto é importante. Mas aqui a gente vê a importância da fraternidade, a importância da caridade, a importância do amor ao próximo, a importância da gente não se restringir a um mundinho, seja ele familiar, seja do bairro, seja da cidade, seja do país. Não cabe mais isso. Esse é o futuro nosso. Quantas encarnações nós vamos ter que ter para poder acreditar e vivenciar isso? Eu não sei. Mas esse é o futuro. Nós vamos tentar, desde já, dar um passinho nessa direção. Vamos já tentar fazer com que a coisa, é, assim, já comece a tomar corpo para o futuro, que não sabemos quando é que é. Quantos anos, quantas décadas, séculos, milênios, nós não sabemos. Mas vai chegar o momento que nós vamos ter exatamente isso. Essa
essa fraternidade, sabe, esse respeito mútuo, esse bem viver. Desses dois sentimentos, bem compreendidos, inevitavelmente surgirão instituições mais proveitosas ao bem-estar de todos, ao bem-estar de todos, não o meu bem-estar, nem o dele, nem o dela, nem o seu, não, de todos nós. O item número 15. A fraternidade será a pedra angular da nova ordem social, mas não a fraternidade real, sólida e efetiva, sem estar apoiada sobre uma base inabalável. Essa base é a fé. E não a fé em tais ou quais dogmas particulares que mudam com os tempos e os povos e se apedrejam mutuamente, pois, ao se amaldiçoarem, mantêm o antagonismo. Não é isso, tomar partido. Não, a minha religião é melhor, o meu ponto de vista é melhor. Você tem que pensar como eu. Não, é respeitar cada um e trabalhar um a benefício do outro, né? Porque antes não, ainda, né, fazemos isso, nos apedrejamos como povos, uns contra os outros, nós mutuamente, né? Mas a fé nos princípios fundamentais que todos podem aceitar. Deus, a alma, o futuro, o progresso individual ilimitado. Progresso individual ilimitado. Não vai acabar. Nós vamos progredir sempre. Mas peraí, Jesus já progrediu tudo que tinha. Não, ele está progredindo, tem espíritos superiores a ele, como tem os inferiores a ele. Não para. O progresso não para. Olha que maravilha! Nós vamos estar sempre aprendendo alguma coisa nova. Essa é a beleza da nossa vida espiritual. E ao aprender, nós vamos nos transformando, nos melhorando, auxiliando o próximo, e assim vai. Então vamos lá, progresso individual ilimitado, a perpetuidade das relações entre os seres. Não vai romper laços, não vai. Quando os homens estão convencidos de que Deus é o mesmo para todos, que Deus, soberanamente justo e bom, não pode querer nada que seja injusto, que o mal vem deles, do homem, e não dele, Deus. Então todos serão considerados filhos do mesmo Pai e entenderão as mãos uns dos outros. Desculpa, estenderão as mãos uns dos outros, aos outros. Essa é a fé que dá o Espiritismo, essa fé raciocinada, e de agora em diante será o eixo em torno do qual se moverá o gênero humano, sejam quais forem suas formas de adoração ou crenças particulares, as quais o Espiritismo respeita, mas não tem de se ocupar. Então, o Espiritismo respeita cada religião e contribui para o melhor entendimento dessas religiões, para ter um Deus único, para ter filhos do mesmo Pai, todos filhos de Deus. Somente dessa fé pode resultar o verdadeiro progresso moral, porque apenas ela valida pela lógica os direitos legítimos e os deveres. Sem ela, o único direito é o da força, e o dever se reduz a um código humano imposto pela coação, coagir as pessoas, fazer o que ela tem que fazer o que eu quero, não o que as pessoas querem. Sem ela, né, sem essa fé raciocinada, lógica, sem ela, o que é o homem? Um pouco de matéria que se desfaz, um ser efêmero que passa. De novo, usando a mesma palavra. É isso que é o homem, se não tem esse conhecimento, essa fé, esse propósito. Morreu, acabou, se desfaz. O próprio gênio é apenas uma centelha que, por um instante, brilha para se apagar para sempre. Certamente nada disso serve para exaltar o homem aos seus próprios olhos. Então, é para beneficiar a gente. É uma alegria para a gente. É um prazer para a gente.
a partir dessas ideias, onde realmente estão os direitos e os deveres? Qual é o objetivo do progresso? Apenas essa fé faz o homem sentir-se digno pela perpetuidade e evolução de seu ser. Não num futuro mesquinho e restrito à personalidade, mas sim grandioso e esplêndido. Não um futuro mesquinho restrito aqui, a esse mundo, a essa encarnação, não encarnação, mas essa vida do jeito que se pensa aí. Né? O materialista pensa, morreu, acabou. Não, tem muito mais do que isso. Esse pensamento o eleva acima da terra. Ele se sente engrandecido ao imaginar que desempenha sua função no universo, que esse mesmo universo é o seu domínio e que poderá percorrê-lo um dia, e que a morte não fará dele uma nulidade, não vai anular ele, ou um ser inútil a si mesmo e aos outros. O universo vai ser a nossa pista de corrida, o nosso campo. Onde que a gente vai? Nós vamos transitar por aí. É muito maior, é muito mais, assim, é muito mais grande, é mais grande. Então nós podemos realmente ser herdeiros de tudo isso. Mas para isso a gente precisa tirar os pés que estão fincados nesse planeta. Enquanto a gente não tirar esse pé enterrado aqui, na matéria, a gente vai estar só restrito aqui. Mas um dia a gente vai alçar voos muito mais altos. O progresso intelectual, realizado até hoje em grandes proporções, constitui um grande passo e marca a primeira fase da humanidade, mas sozinho é impotente para regenerá-la. Enquanto o homem estiver dominado pelo orgulho e egoísmo, olha aí, orgulho e egoísmo, utilizará sua inteligência e seus conhecimentos em proveito de suas paixões e de seus interesses pessoais. Isso leva a gente a pensar como o centro do universo. Quero tudo para mim. Quero ser o mais rico, o mais poderoso, o mais prestigiado, o mais querido. É isso que eu quero. Não, temos que servir ao próximo. Todos nós temos que crescer juntos. Jesus nos ensinou isso. Por esse motivo, ele se dedica ao aperfeiçoamento dos meios de prejudicar os outros e de destruição mútua. Hoje, nos dias de hoje, a gente vê invasão de um país pelo outro, porque quer aumentar suas fronteiras, que quer ter mais. Né? Ele, e aí, para isso, ele está aperfeiçoando os meios de prejudicar os outros e de destruir tanto eles quanto a gente mesmo. Nós nos destruímos mutuamente quando a gente age de forma egoísta ou egoística. Somente o progresso moral pode assegurar a felicidade dos homens sobre a terra, colocando um freio às más paixões. Só ele pode fazer reinar entre todos a concórdia, a paz, a fraternidade. Esse progresso derrubará as barreiras entre os povos, que fará cair os preconceitos de casta, sabe, de sociedades, uma acima da outra, e calará os antagonismos entre as seitas, ensinando aos homens a se olharem como irmãos, chamados a se auxiliarem mutuamente, e não a viver às custas uns dos outros, explorar uns pelos outros. Então é isso para o qual nós somos chamados aqui na Terra. Progredir e auxiliar o progresso dos outros. É ainda o progresso moral, secundado pelo progresso intelectual, primeiro intelectual, depois, em segundo, vem o moral, que unirá os homens numa mesma crença estabelecida sobre as verdades eternas, não sujeitas à discussão e, por isso, aceitas por todos. A unidade de crença será o mais poderoso laço. Unidade de crença. Não é unidade de religião. Unidade de crença. Crença no quê? Num Deus único,
de verdade. Hoje a gente acredita num Deus único, mas de acordo com a minha conveniência. O meu Deus, ele é melhor para mim. Ele elege os meus irmãos e não os seus, porque os seus não conseguem entender, não conseguem aceitar, não conseguem viver segundo as crenças que eu tenho nesse meu Deus. Então, a unidade de crença será o mais poderoso laço, fundamento firme da fraternidade universal, até então rompido. Que é isso, nós não temos esse laço. Em todos os tempos, pelos antagonismos religiosos divisores dos povos e das famílias, que fazem ver no próximo inimigos dos quais é preciso fugir, combater, exterminar, em lugar de irmãos aos quais é preciso amar. Pena de morte é totalmente avesso, totalmente contrário aos, é, a isso que ele fala de, é, de ter essa comunhão que ele acabou de falar, né? Então é isso. Esse era o nosso propósito de hoje, para que a gente estudasse esse capítulo, que, como foi comentado, muito, muito importante, porque ele nos esclarece como é que a gente deve, em última instância, a gente deve agir, deve ser. É o conhecimento, é a fé raciocinada, é a fraternidade, é a caridade. Então, mais uma vez, eu agradeço por você ter chegado até aqui, ao final do nosso estudo, e convido para que retorne é, em outros capítulos que vão ser é, assim dedicados, né? E serão aí disponibilizados no nosso canal de YouTube. Meu muito obrigado e meu pedido a Jesus para que nos abençoe a todos, a nós, aos nossos lares, enfim, todas as nossas atividades, que a gente realmente possa progredir e se melhorar. Muito obrigado e até a próxima nossa sessão de estudos.